Eu vou encaminhando aqui, eu sei que a sua agenda é apertada, vou encaminhando para o fim, mas gostaria de perguntar sobre esse orçamento de 2022. Nós temos duas questões que são sensíveis. Uma, novamente, as emendas do relator. Eu lhe pergunto se não há nenhum projeto para torná-las mais transparentes, para que haja uma fiscalização, pelo menos, pela sociedade, como acontece com as demais. E se, efetivamente, os candidatos precisam de 6 bilhões para fazer campanhas, né? A gente tem o próprio episódio aí da eleição do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, gastando muito pouco. Não é possível fazer campanha com menos, já que hoje você tem tecnologia, tem celular, tem rede social, tem tudo isso? Precisa de 6 bi? Não acha que está faltando para outras áreas, como a saúde, por exemplo? Vamos lá. Você me permite uma resposta mais demorada nesse assunto? Pois não. O programa é seu. Claro. Primeiro, nesse recurso não sai dinheiro da saúde, nem sai dinheiro da educação, nem sai dinheiro de nenhuma área sensível. Os recursos que arcam com as despesas do financiamento público, que foi o único aprovado depois de todas as situações que se originaram a partir da Lava Jato, onde o orçamento privado, o financiamento privado de campanha no Brasil foi abolido. Na campanha de 2014, Cláudio, quando ainda existia o financiamento privado, declarados oficiais foram gastos nas eleições de presidente da República, governador, senador, deputado federal e estadual, 14,3 bilhões de reais. Nessa eleição, nós não temos um valor fixo. Saiu um valor de 5,7 bilhões alardeado por todo mundo que gosta de fazer média. Eu digo média porque a hora de votar o orçamento do financiamento público é em novembro, dezembro, na votação do orçamento. O que houve agora, e houve com acordo de todos os partidos, majoritariamente, principalmente os partidos que podiam pedir verificação, podiam pedir votação nominal, foi uma vinculação, Cláudio, uma vinculação percentual como meta de cálculo de 25% do orçamento bienal do TSE. Ou seja, se o TSE custa 9 bilhões por ano, 2 anos seriam 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais, 25% disso, para você gastar numa campanha que é a atividade fim da Justiça Eleitoral, você faria uma conta de 4,3, 4,4 bilhões. Então, nunca 5,7. Essa conta é matemática, o orçamento de 20, de 21, eles chegam nesses números. Agora, se alguém pegou uma conta, deu uma correção de inflação, colocou algum plus em cima de 22 e já está sabendo quanto vai ser o orçamento do TSE, para que se somados os 2 últimos anos, 25% de 5,7 bilhões, é muito simples. Você tem 2 alternativas. Ou você diminui o orçamento do TSE, ou você altera o percentual de vinculação, ou ainda mais fácil, Cláudio, quem não quer o financiamento público simplesmente não usa. Não é obrigado aos partidos usarem, não é obrigado aos parlamentares que votaram contra usarem, mas muitos parlamentares, eu conheço vários, que votam contra na hora de uma votação como essa, um ano antes da eleição, e na eleição vão pedir fundos eleitorais públicos aos seus partidos. Então, algumas versões a gente tem que tirar de frente. Primeiro, não mexe na saúde, não mexe na educação, não mexe em obras, não tira dinheiro de nenhum canto carimbado constitucionalmente para medidas essenciais da saúde. Elas são suportadas pelas emendas de bancadas obrigatórias dos parlamentares, que podem, nesse ano, responder até por 60%, 70% do financiamento público. Mas se nós não tivermos, Cláudio, o financiamento de campanha público, nós já não temos o privado. De onde virão os recursos para financiar a democracia? E aí fica a pergunta, será do tráfico? Será das milícias? Será de influências de outsiders, de algumas religiões, de pessoas riquíssimas que contribuem na sua pessoa física com a formação de algum projeto político partidário, como existe aqui na Câmara um partido que recebe doações individuais de milionários do Brasil, que eu não sei se agora com a taxação de dividendos vão querer fazer doação. Então, esse assunto é um assunto sério, que foi tratado por muitos
com muita leviandade, com muita superficialidade. Nós precisamos ter uma conta. Na eleição de 2020, Cláudio, foi-se gasto 2 bilhões e 200 milhões na eleição de prefeitos e vereadores. E o dinheiro, o recurso não foi suficiente por aquela métrica de divisão de cotas que o Supremo acertou há 2 meses da eleição, você lembra? Homens brancos, homens pardos, homens negros, indígenas, quilombolas, mulheres. Quando você fazia a repartição desse recurso, com todas as programações, mal chegou a todos os candidatos a prefeitos e poucos vereadores tiveram acesso. A gente pode estar correndo o risco de, além de arrumar outros métodos de financiamento não públicos nem publicáveis, ainda a fazer com que a marginalização das campanhas eleitorais fique mais evidente, que não é o caso. Nós deveremos, sim, tratar o assunto com muita clareza, se 5, se 4, se 3 não é suficiente, quanto é suficiente para não se ter abalado a democracia no Brasil, quanto custa. Se você pegar uma média, e desculpe, de 9 bilhões por ano do TSE, ao final de 4 anos, Cláudio, são 36 bilhões de reais para uma atividade meio de regular as eleições no Brasil. Presidente, que os pagadores de impostos vivem para financiar a política, porque... Mas é só a gente votar de volta, Cláudio, o financiamento privado. A gente está pronto para isso já? Oi? O senhor defende o senhor é a favor do financiamento da volta? Não é que eu defendo, eu acho que ele nunca deveria deixar de ter existido. Você, no Brasil, tem algumas coisas que tem que colocar nos seus devidos lugares. Você não regulamentar, me desculpe, a profissão de lobista no Brasil é um erro fenomenal, porque existe no serviço público, você tem os presidentes de sindicato, você tem os presidentes de associação, você tem aqueles que defendem aqui as bandeiras dos servidores públicos, aí você, quando vem para defender o interesse de um setor, seja ele da indústria química, da indústria de automóveis, da indústria de bebidas, da indústria de couro, da indústria de imóveis, qualquer coisa, aí você você é criminalizado por isso. Então, tudo tem que ser feito sem essa fiscalização clara. Então, quando você já não tem um lobby regulamentado, quando você não tem uma legislação clara, específica de como fazer, a gente fica nessas encruzilhadas. Nós não temos a privada e a pública vem esse discurso que são os impostos que pagam as eleições. Infelizmente, eu costumo enfrentar os problemas de frente, sem fugir deles. Esse é um assunto que tem que ser tratado frontalmente daqui para novembro, com muita responsabilidade. O que é que a população quer, o que é possível fazer e como fazer com a máxima transparência.